Olha para esse cenário aqui. Você já gastou dinheiro com móveis caros, comprou aquele tapete que você viu no Instagram, aquela decoração de inspiração que você viu lá no Pinterest, só que parece que depois que você juntou tudo na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, parece que a coisa não ornou. Fica aquela cara de tentou ser chique e não conseguiu. Sabe qual é o grande problema disso tudo? É que nessa tentativa de ter uma casa mais elegante, sofisticada, bonitona, as pessoas confundem muito o preço com a tal da elegância. Quanto mais eu gastar, quanto melhor for o material nobre, o sofá mais caro, o tapete mais elaborado, melhor será o resultado final. E não é assim que as coisas funcionam. Você já ouviu essa questão por aí que dinheiro não traz bom gosto? Não necessariamente alguém que tem muito dinheiro, que gasta muito dinheiro na própria casa, com móveis, decorações, revestimentos, marcenaria, não necessariamente essa pessoa que investiu uma grana na casa terá a casa mais bonita, sofisticada, harmônica, confortável, aconchegante. Não necessariamente, porque essas coisas não estão necessariamente atreladas ao preço dos materiais, dos móveis, decorações, tintas e etc. A verdade é que o que deixa a casa com cara de rica não é a etiqueta do móvel, o valor do revestimento, o quão caro foi o mármore da sua cozinha, mas sim a autenticidade. Eu vou me aprofundar em tudo isso, mas antes, deixa eu me apresentar para quem é novo aqui no canal. O meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 coisas que empobrecem o visual da sua casa e você nem percebe. O primeiro erro são os móveis combinadinhos, aqueles conjuntinhos que fazem parte da mesma coleção. Ou seja, aquela mesinha de centro que é o mesmo conjuntinho da mesinha lateral, que é o mesmo conjuntinho do rack, da mesa de jantar e por aí vai. É quando você vai na loja, e geralmente a loja de móveis, ela possui coleções, então você vai lá ver a coleção Sereia. Na coleção Sereia tem a mesa de jantar, o rack, uma poltrona, uma mesinha lateral e por aí vai. E aí você, com a tentativa de, vou acertar para fazer tudo combinadinho, é só comprar tudo da mesma coleção da loja, porque aí com certeza as coisas vão ficar harmônicas. Isso, de certa forma, é verdade. Quando a gente tem tudo combinadinho, né? Tudo parte de um mesmo design, de uma mesma estética, a coisa combina, é verdade. Só que, como resultado, a sua casa vai ficar parecendo o showroom daquela loja. Se você me compra tudo combinadinho, da mesma coleção lá, dos móveis da Tokstok, e colocar na sua casa, a sua casa ficará parecendo uma seção, um cantinho lá da loja da Tokstok, sabe? Aquele monstruário, aquele showroom que eles têm por lá. Então não faça isso. Eu lembro que isso era muito... era uma moda isso nos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas comprarem os conjuntinhos da mesma coleção. Aquela sala que era toda de madeira, era mogno que falavam, e era tudo igualzinho. Não faça isso. A gente tem outras técnicas, outras estratégias para que você consiga ornar os móveis da sua casa de maneira mais inteligente, mais bonita, que a sua casa fique mais autêntica, sem parecer a cópia daquilo que você viu lá no showroom da loja. O mais legal, gente, é você misturar tons de madeira, misturar tecidos diferentes, misturar estilos diferentes. A mistura, ela a princípio parece mais complicada, parece mais difícil e que talvez nem dê certo, né? Que fique aquela coisa que nada combina com nada. Se você fizer da forma errada, com certeza será assim, será muito difícil, não vai combinar nada com nada e tudo mais. Mas tem um jeito certo. Uma dica rápida que eu posso dar aqui para você, para te ajudar a combinar esses mobiliários, é procurar pontos em comum entre eles.
vamos supor, um rack e uma mesinha de centro. Eles não precisam ser da mesma coleção, ou seja, ter o mesmo pé, o mesmo tom de madeira, o mesmo puxador. Mesa de centro não tem puxador. Enfim, o mesmo design, sabe? Não precisa. Mas você pode procurar pontos em comum entre eles. Então, ambos possuem pés retos. O tom de madeira é diferente, o design é um pouco diferente, mas tem essa conexão das linhas mais geométricas, sabe? E ambos, como ponto em comum, ambos possuem linhas mais orgânicas. Ou de repente o design é bem diferente, mas a tonalidade de madeira é compatível, as cores são compatíveis. Então sempre procurar pontos em comum entre um mobiliário e outro. O erro número 2 é o clássico que a gente vive falando ano após ano e parece que muitas pessoas ainda não se ligaram, né? Não prestaram atenção nisso, que é a tal da luz branca, aquele monte de LED branco espalhado pela casa. Foi-se um momento em que isso ficou muito em alta, né? As tendências novamente vindo aí para causar com coisa que nada a ver. Mas teve essa pegada da luz branca ser mais chique, mais não sei o quê, de colocar um monte de LED no teto da casa, que era tendência, a sensação do momento. Mas, na verdade, isso empobrece muito o visual da sua casa. Primeiro que a luz branca, ela tira o aconchego. E o aconchego é o auge da sofisticação dentro de um lar. Um lar elegante, ele é aconchegante. Até rimou. Mas realmente, gente, um lar elegante, ele é aconchegante. E um dos pontos que você traz para sua casa para ter aconchego é a tal da luz amarela, a luz quente. As cores quentes, elas nos aquecem, nos abraçam, portanto, elas nos trazem mais aconchego. Por isso que a luz quente, a luz amarela, que é uma cor quente, ela traz esse efeito. Jéssica, mas a luz quente não ilumina tão bem quanto a luz branca. Gente, isso é um mito que não tem por que você ainda acreditar nisso, ok? Isso era algo muito lá do passado, quando a gente tinha as luzes amarelas, né? E veio depois o LED, e o LED veio na cor branca, e aí teve essa questão de que olha como a luz de LED é muito melhor, tudo mais. Só que hoje em dia nós também temos luz de LED na versão amarela. Então, isso já perde o seu efeito, já perde o seu argumento aí, que é o mesmo material, digamos assim, é o mesmo tipo, só muda a cor, literalmente. E o que de fato vai iluminar o seu ambiente não é a cor da luz, mas sim a quantidade de lumens presentes naquela lâmpada. Não vou me adentrar aqui nos termos técnicos, mas eu quero que você entenda isso, que você consegue iluminar completamente o ambiente do jeito certo, funcional, tudo mais, com a luz amarela. E de fato ela traz muito mais aconchego e fica muito mais interessante. E lembra que eu falei também de encher a casa de LED? Vamos maneirar nisso. Eu gosto do LED, né, daquelas fitas de LED, eu uso bastante nos projetos lá do escritório, mas a gente precisa saber maneirar, né? Se conter. Não é para enfiar LED em tudo que você vê pela frente. Por exemplo, uma regra que eu tenho lá no escritório é o seguinte: se a gente coloca fita de LED no forro, no teto, nós não iremos colocar na estante, por exemplo. A gente vai iluminar a estante de outra forma. De repente com abajur. Olha como que fica charmoso, abajures na estante. Se a gente vai ter LED na estante, então a gente não vai ter LED no forro. A gente vai iluminar, fazer a iluminação do teto de outra maneira. Porque se a gente começa a colocar LED na casa toda, em todos os lugares, começa a ficar meio esquisito, né? O visual começa a ficar too much, digamos assim. Então, eu realmente prefiro, né, maneirar, né, balancear o LED com outras formas de iluminação para ter o equilíbrio. O excesso empobrece a sua casa. Tudo que você tem na sua casa em excesso empobrece. Até mesmo a madeira, né? Você tem uma casa que tem vários painéis de madeira por toda a casa, em todas as paredes possíveis.
Isso também empobrece a casa. Ah, Jéssica, mas é folha de madeira natural, o material mais nobre e sofisticado que se tem no mercado. Ainda assim, empobrece a sua casa. Por quê? Porque quando a gente tem uma casa, uma residência que é toda forrada de painel amadeirado, de painel de madeira, você tem uma casa que parece uma clínica estética. Já foi no consultório estético alto padrão? Repara como é tudo revestido de madeira. Todas as paredes. Fica parecendo uma clínica médica. Entende? Então a gente também tem que saber maneirar até mesmo o painel de madeira. Tudo que a gente coloca na casa em excesso empobrece a casa. Ficou aqui a dica extra, né? Agora eu vou até para a parte da decoração em si. Ou seja, o erro número 3 seriam os quadros genéricos. O que seriam os quadros genéricos? Aí as pessoas querem decorar a casa. Como é que a gente decora uma casa de uma maneira legal para trazer personalidade? Com quadros. Só que se você escolhe um quadro de motivos genéricos, isso também vai empobrecer a sua casa. E o que são quadros genéricos? São aqueles quadros bem padronizados, que você encontra em vários lugares, que eles são bem óbvios, bem genéricos. Exemplo, aquele quadro que você compra para colocar lá no seu cantinho do café, que ele está escrito assim, cantinho do café. É um quadro escrito cantinho do café. É um quadro de uma xícara, é só uma xícara, entende? Para representar o seu cantinho do café. Só que, pessoal, quando vocês têm esses quadros genéricos na casa de vocês transmitem a mensagem de que ali naquela casa mora uma pessoa que não tem história. Uma pessoa que, assim como os quadros, também é genérica. É aquele quadro de Londres, bem padronizado, que é uma foto preto e branco e só aquele ônibus de Londres ou o telefone lá o orelhão, né, digamos assim, só ele tá vermelho. Aquele quadro que é uma flor, sabe, que você comprou lá na loja, é uma flor, você junta 3 quadros e forma uma imagem. É uma fotografia bem genérica da natureza, que você já vê essa fotografia em vários lugares diferentes. Esse tipo de quadro que todo mundo tem, que todo mundo compra, que é só para fazer bonito na parede, mas que pouco significam alguma coisa, eles realmente empobrecem um lar. Tanto no sentido visual da coisa, mas também nesse sentido afetivo, de que, eu novamente vou repetir, a mensagem que esses quadros trazem para uma casa é de que ali mora uma pessoa sem história. Que eu sei que não é verdade, porque todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma personalidade para expressar dentro de uma casa. Então você me pergunta, Jéssica, como resolver isso? Como trazer quadros que fazem sentido para uma casa? Eu sempre digo que para escolher um quadro com significado, com afeto, com personalidade, ele precisa se encaixar em uma dessas 5 categorias. Um quadro que conta a sua história, então você já fez um mochilão pela Europa. Você pode ter um quadro para representar esse mochilão. Você foi para a Inglaterra, não vai me comprar aquele quadro genérico de Londres. Você vai escolher uma foto mais autêntica, né? Procurar um quadro de Londres que tenha algo mais original, que não vai ser essa foto que todo mundo tem, entendeu? Que é tudo preto e branco, só o ônibusinho é vermelho. Não, procura uma fotografia interessante, de repente uma ilustração. De repente, quando você foi para Londres, você gostou muito de um ponto turístico em específico, de um lugar específico, e de repente vai ser esse o lugar que vai estar lá no seu quadro, e não o ônibusinho vermelho. A outra categoria é um quadro que conta também das suas memórias, então uma fotografia de um aniversário, do seu casamento, de uma viagem, de um momento especial. Um quadro que conta sobre os seus gostos. Então me fala o que você gosta. Ah, eu gosto de filme. Tem um quadro de um filme que você gosta? Da sua série favorita? Pode ser o pôster, pode ser uma fotografia de uma cena, pode ser algo escrito, né, de uma frase, um diálogo, uma parte do roteiro. Você pode também ter um quadro que conta sobre os seus hobbies. Então, qual é o seu hobby? Ah, eu toco piano. Então, um quadro que tem ali um piano, uma partitura, que representa esse mundo, esse universo da música.
E também um quadro que representa os seus valores. O que você acredita? Você tem religião? Você tem uma grande filosofia de vida? Tem um quadro que pode ser uma frase, uma foto, uma ilustração que representa o seu propósito, os seus valores, essa sua filosofia de vida. Então, um quadro que traz personalidade, que traz afeto, ele vai se encaixar em uma dessas 5 categorias, tá? Eu explico para vocês isso e muito mais dentro do Morar com Afeto, que é o nosso curso de decoração afetiva, onde eu vou pegar na sua mão e te ensinar como decorar a sua casa com personalidade, com intenção, como combinar cores, materiais, móveis, objetos afetivos, como escolher os quadros que vão fazer sentido com a sua personalidade, como decorar esses quadros na parede, como colocar, pendurar na parede. A tua estante, eu vou te ensinar como selecionar os objetos para decorar uma estante que será uma estante com personalidade, não uma estante genérica. Então, clica aqui embaixo no link da descrição para você ver mais informações sobre o Morar com Afeto, entender ali quais são as aulas, o que você vai receber. Eu vou adorar te ter como aluna. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca muita figurinha, então a gente vai ter esse contato mais próximo também. Gente, o link vai estar aqui na descrição e agora bora para o ponto número 4, tá? Mas antes, vai aqui na descrição para você ver mais sobre o Morar com Afeto. Aí tá, o ponto número 4, que é muito importante, é o tal do tapete. O tapete, gente, se não escolhido da maneira certa, ele pode empobrecer o seu lar. Se você me compra um tapete pequeno demais para aquele ambiente, ele vai ficar boiando ali no meio do seu espaço, do seu cômodo, e vai trazer não vai ornar, não vai combinar, não vai ficar legal, vai trazer essa estética de casinha mais barata, sabe? Então você precisa comprar um tapete na medida correta. Dá até mesmo aquela sensação de que você comprou aquele tapete menor só para economizar. Então fica aquela sensação de que ela comprou o tapete mais baratinho, por isso que ele está pequeno para a sala. Não faça isso, tá? Vamos ver qual é a medida do seu espaço para a gente comprar o tapete correto para ele. E qual é a regra, então, para você comprar um tapete do tamanho certo? Lembrem-se que o tapete ele precisa abraçar os móveis. Então, por exemplo, é um tapete para sua sala. Esse tapete ele não é para acabar antes do sofá. Ele precisa ultrapassar o sofá, ou seja, abraçar o sofá. Geralmente a gente considera 20, 30, 50 centímetros no máximo é o suficiente do tapete ultrapassar o sofá. Então, ele vai ficar embaixo do sofá, uns 30 centímetros a mais. Para os lados, a mesma coisa. Considera ali uns 30 centímetros a mais, pelo menos. De repente, você alinha com a tua parede, né? O seu sofá está na parede. Aí, mais um pouquinho, já acaba aquela parede. Você pode colocar o tapete até o final dessa parede também. Mas lembrem-se sempre que o tapete ele precisa abraçar os móveis. Sofá, mesa, cama, enfim, tudo mais. Não comprem tapetes pequenos demais para os seus ambientes, porque dá essa sensação de que você comprou aquele tamanho só para economizar. Fica esquisito mesmo. Visualmente também não fica harmônico, tá bom? E antes da gente ir para o 5º erro, que é o mais grave de todos, que realmente assim não tem como você cometer isso depois desse vídeo, tá? Se você já cometeu esse erro, você vai resolver isso já já. Só que antes de falar sobre ele, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, né? Tá gostando das dicas, já tá anotando, tá te ajudando? Curta esse vídeo, é muito importante aqui para o crescimento do canal, eu vou ficar eternamente grata. Se você é novo por aqui também, se inscreva no canal, então curte o vídeo, se inscreva. E agora vamos para o 5º erro, que é a tal da casa vitrine. É aquela casa que a pessoa tem medo de usar, que nada pode ser usado. Então é aquela casa que a pessoa tem plástico no sofá, tem plástico protegendo a mesa, é aquela mesa posta que ninguém pode usar, aquela travessa bonita que ninguém pode usar, aquela xícara bonita que ninguém pode usar. É aquela casa intocável. É essa busca pela perfeição que a pessoa tem, que nada pode ser usado, nada pode ser tocado, que faz com que a casa
fique chata, né, de morar. A casa que não é vivida, ela parece um cenário. E casa que parece um cenário de novela, de teatro, de filme, essa casa é uma casa empobrecida, de alma mesmo, sabe? Não é legal. A gente precisa viver a nossa casa e poder usar tudo aquilo que a gente conquistou para dentro dela. Então, se você tem aquele aparelho de jantar lindo, maravilhoso, não fique esperando a rainha da Inglaterra chegar na sua casa para você poder, enfim, usufruir daquele aparelho de jantar. Use ele, você, seu marido, seus filhos. Não precisa também esperar aquele grande evento, aquela grande celebração para usar esse aparelho. Use em uma quinta-feira qualquer, em um jantar de domingo. Aprenda a viver esses pequenos momentos dentro de casa e realmente usar aquilo que você tem. Casa chique é casa vivida. É aquela casa que tem o livro aberto, a manta ali espalhada no sofá, que tem brinquedo de criança, que o aparelho de jantar foi usado. Porque tudo isso, quando você vive a sua casa, você está criando memórias. E memórias, gente, são muito especiais. Não fica com medo de usar, de manchar. Ah, é a minha mesa de madeira. Você tem uma mesa de madeira linda, mas você cobre todo dia com plástico, com toalha de plástico, toalha de tecido, porque, não, a mesa de madeira não pode ficar exposta, porque se ficar exposta vai manchar, vai não sei o quê. Que mancha, gente. O móvel, né, o material, ele é feito para isso. As manchas que poderiam surgir ali na sua mesa de madeira, ela representa que aquela casa tem vida, tem história. É sobre você ressignificar. Uma mesa de madeira que está perfeita, impecável, essa mesa está na loja. Ela ainda vai ser comprada. É uma mesa que saiu de fábrica, entende? É muita ilusão você achar que comprando aquela mesa para sua casa, ela vai ficar impecável para sempre. As coisas vão possuir marcas de uso, são as marcas do tempo, são as marcas da história. Imagina, você vai no palácio lá de Versalhes e está tudo encapado em plástico porque, não pode manchar, não pode sujar, não pode pegar poeira. Claro que pego. Se você reparar bem os detalhes, você vai ver uma manchinha, um risco e tá tudo bem, entende? Essas coisas são as marcas do tempo. Mostra que ali teve história e você ressignifica isso. Ao invés de olhar para aquela mancha e pensar, caraca, que mancha chata que teve aqui, que tá aqui na minha mesa. Não, você vai pensar, cara, isso aqui foi do dia que eu tava bebendo um vinho com meu marido e ele me contou uma piada tão engraçada que eu bati na taça, o vinho caiu. E a gente ficou desesperado na hora, mas a gente conseguiu limpar. Mas foi um dia tão gostoso, foi uma noite tão legal pra gente, sabe? Então aprenda a ver essas marcas do tempo com essa memória de que algo legal aconteceu por ali, entende? A casa precisa ser vivida. Esse negócio de você não ficar usando nada na sua casa é furada, porque às vezes você fica esperando aquele dia incrível que vai acontecer para usar aquele seu aparelho de jantar e esse dia nunca chega. E aí o que? Você nunca usou? O negócio ficou só guardado no armário, ocupando espaço todos esses anos? Não dá, né? Então tem que usar mesmo, tá? Fica aqui o meu conselho para você. Usa. Não fica tampando seus móveis com toalha de plástico, não. Não fica encapando o seu sofá com aquela toalha baratinha que você comprou na Shopee, porque, eu não quero que sentem no meu sofá e vai manchar o sofá e vai não sei o que, vai pegar poeira. Não. Se sujar o sofá, você limpa. A casa, ela tem manutenção, gente. Casa exige manutenção. É bobeira achar que tem como você ficar fugindo disso, sabe? Vai ter manutenção, entende? Então, acho que ficou claro por aqui, né? Novamente, você quer ter uma casa com mais personalidade, uma casa mais bonita, uma casa que conta a sua história? Entra para morar com afeto, você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender. Aquilo ali tá maravilhoso, tá? Modéstia à parte, tá incrível. Eu preparei tudo com muito carinho para vocês realmente terem a casa da vida de vocês, sabe? E aí, no final de contas, a casa mais pobre que existe é aquela que não conta a história, a alma do morador dela. É a tal da casa genérica, a casa que realmente não tem identidade.
Te espero dentro do Morar com Afeto, tá? O link está aqui na descrição. Vou aproveitar também, vou deixar aqui no card esse vídeo em que eu ensino a você como decorar uma estante de uma maneira bem afetiva, bem autêntica. Vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!